Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aula da Escola de Formação de Intercessores. Nessa lição estamos dando continuidade ao módulo 1, Uma Vida em Oração. Essas são as primeiras lições, as lições básicas que todo cristão precisa estar familiarizado para poder desenvolver seu ministério de oração. É muito importante termos uma base bíblica, um fundamento para que nós possamos esclarecer certas questões que às vezes não têm uma resposta certa. Nessa lição vamos falar por que Deus não responde às orações. Um tema muito abrangente. Um tema bastante amplo que não daria para, em 40, 45 minutos, poder todo o material, todo o conteúdo que nós podemos encontrar para poder dar uma explicação bíblica a essa questão. Por que Deus não responde às orações? Escuta só, você já tem pensado assim alguma vez, está nesse sentido, assim como milhões de cristãos no mundo inteiro. Muitas pessoas se sentem frustradas, decepcionadas porque as suas orações não foram ouvidas. Até alguns já se cansaram de esperar e já não esperam mais nada. Oram, por exemplo, para seu marido, seu cônjuge, seu filho se converter, mas o tempo passa e isso nunca acontece. Até um dia, quando chega a acontecer, que depois de um certo período de anos, décadas, o filho, o marido, o cônjuge, aquele ser querido, aquela pessoa amada, recebe, aceita Jesus no seu coração e volta para o caminho de Deus, né? Quando um milagre acontece, até você fica incrédulo e não acredita que o milagre aconteceu. É tremendo isso. Então muita gente se sente frustrada e a razão o motivo dessa frustração é porque suas orações não são ouvidas. Oram, intercedem, estão orando, mas nunca vem uma resposta imediata. É como que um Deus que demora a responder, um Deus que parece distante, né? Então, mas eu preciso destacar esse conceito e essa realidade para todos os intercessores. O Senhor, nosso Deus, meu Deus, teu Deus, Ele se deleita em contestar as orações dos seus filhos. E a palavra de Deus nos ensina que se nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se as nossas orações não estão tendo o resultado que esperamos, então nós temos que buscar, orar e pedir a Deus qual é a razão desse problema. Qual é o motivo? Por que as nossas orações não estão sendo ouvidas? Busquemos a Deus, perguntemos a Deus. E através do Espírito Santo, através do seu Santo Espírito, Ele vai falar nos nossos corações e nos mostrará um motivo, né? Eu quero compartilhar nesse estudo. Esse assunto é muito abrangente. Eu não posso, em pouco tempo, nesse vídeo que temos disponível, dessa videoaula, poder abranger todas a diversidade de motivos. Eu só tenho encontrado já mais de 20 e tantas razões pelo qual Deus não responde às orações. Eu não posso aqui falar tudo isso para você. Primeiro, para não saturar você de muita informação. Não adianta que eu fale para ti, te ministre todos esses conceitos e possa te mostrar expositivamente quais são os motivos pelo qual Deus não responde certas orações através da palavra de Deus. Mas aqui nesse vídeo aula eu vou falar apenas de alguns pontos, os mais importantes, geralmente aqueles que são os mais básicos, né? As razões pelo qual Deus não responde a uma oração. Mas eu quero sim te convidar a você fazer o estudo em PDF, em texto, que eu vou deixar com você que vem acompanhando essa videoaula de conteúdo exclusivo para aqueles que estão fazendo o curso, né? Se você está ouvindo essa videoaula e não tem acesso, por favor, entre em contato comigo para eu poder compartilhar com você esse material em PDF, onde tem mais de 20 e tantas razões pelo qual Deus, que encontramos na palavra de Deus, pelo qual Deus não responde às orações. Então, estás convidado. Se você que tem um grupo de oração, seu grupo de estudo bíblico, é muito importante que no seu discipulado você ministre isso para seus novos discípulos, os novos convertidos. Por que Deus não responde às orações? Porque esse é
esse sentimento de frustração, de decepção, é o que tem muita gente no mundo inteiro. São milhões de cristãos que se sentem muitas vezes desiludidos, se sentem frustrados, não entendem por que Deus não responde às orações. E aí ficam todos ofendidos com Deus, até brigando com Deus. Muitas vezes quando a fé é fraca, quando o fundamento da sua fé ele não é forte, então a sua fé acaba caindo e acaba desistindo, se cansando de fazer o bem, voltam para o mundo, se desviam do caminho do Senhor e muitas vezes tropeçam por causa dessa questão aqui. Nós precisamos ensinar aos novos discípulos, por isso é importante o ensinamento da palavra de Deus. Por isso é muito importante, insisto, que muitas pessoas pegam a responsabilidade de uma igreja, nunca fizeram um discipulado, nunca tiveram um curso discipulado. É muito importante, isso aqui são questões básicas, né? Hoje em dia tem pessoas ofendidas, amarguradas com Deus, e sua fé tem sido afetada por causa desses pontos aqui. Por que Deus não responde? Por que Deus atende as outras pessoas e a mim não? Eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu estou ofertando na igreja, mas o milagre não acontece para mim. Deus não responde a minha oração. Por quê? Por que Deus atende os outros primeiro do que a mim? Porque Deus parece que se esqueceu de mim? Como é que eu estou orando há tanto tempo e o milagre não acontece? Talvez você tenha pedido por um filho e você tem lutado com essa dificuldade, pedindo: Deus, por que eu não tenho essa bênção na minha vida? Será que é a vontade de Deus que eu fique eternamente sofrendo por isso? Então, assim, pessoas têm muitas dúvidas, muitas mágoas e muitos tropeços na sua fé, e aqui é onde eles ficam às vezes encalhados e não avançam, não continuam no seu desenvolvimento espiritual. Por isso, meu querido, quero te encorajar, você prestar muita atenção a todos esses princípios básicos espirituais que vão esclarecer esse ponto tão importante, tão necessário para nosso crescimento, para a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e para que a nossa vida espiritual seja forte, esteja fundada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Por que Deus não atende às minhas orações? É um tema tão amplo, meu querido, tão importante. A primeira razão, mais importante de tudo, Jesus disse na palavra de Deus, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa ter acesso ao Pai através do nome de Jesus. Ele como nosso intermediário para termos um livre acesso ao nosso Pai Celestial. Então, se você não está orando em nome de Jesus, provavelmente esse seja o motivo pelo qual você não está tendo um resultado. Você precisa conhecer a Deus. A oração, né, é obviamente uma resposta. Da mesma forma, se nós não conhecemos Jesus, não conhecemos a Deus, é muito difícil que a gente possa até forçar um resultado, exigir muita coisa de Deus, se nós não fazemos a forma certa. Precisamos orar em nome de Jesus. Então, em segundo lugar, outra razão muito importante, um dos motivos pelo qual Deus não responde às orações, quando o nosso coração é incrédulo, quando há falta de fé. Olha, Deus se deleita em responder às nossas orações. Muitas vezes, como você pede a Deus, você pode ter até uma ignorância, uma falta de conhecimento, falta de experiência, de relacionamento com Deus. Talvez você não sabe como orar, como pedir a Deus, mas Ele vai atender a sua fé se você pedir a Deus com fé. É muito importante crer. Esse aqui é um ingrediente que não deve faltar em nossa oração, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz em Hebreus capítulo 10. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em Tiago é muito mais explícito, porque a palavra diz em Tiago, diz: peça, porém, com fé, não duvidando.
Porque o que duvida é semelhante à onda de mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que receberá de Deus alguma coisa. Porque o homem de dobre ânimo, de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Se você, meu querido, está sendo incrédulo a Deus, não tiver fé que Deus vai fazer, então não vai receber coisa nenhuma. É muito simples. Isso aqui, Deus pode aceitar qualquer coisa de você, a sua falta de experiência, talvez você não sabe como orar, talvez você não sabe como se aproximar de Deus, talvez você não tenha eloquência, talvez você não sabe como pedir, como convém. Em terceiro lugar, a falta de perdão, o coração cheio de mágoas, é um dos principais obstáculos a obtermos resultados em nossa vida de oração. Meu querido, se você está se aproximando de Deus, e você vai entrar no seu quarto de intimidade com Deus, vai ter seu tempo de oração, mas no seu coração está cheio de mágoa, de ofensa, amargurado, ressentido contra alguém, está batalhando com esse pecado na sua vida, como é que você espera que Deus vai lhe atender? Em Marcos 11, 24 a 26, a Bíblia diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e te-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vos não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Isso está em Marcos 11, 24 a 26. Quando estiverdes orando, quando orardes, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Deus vai dar tudo o que nós pedirmos, Ele vai fazer. Isso é uma realidade. Em quase todo o Novo Testamento, parece que temos acesso a todas as coisas. Em outro vídeo aula vou falar sobre esse peça todo o que quiser, para termos uma maior revelação, esclarecimento sobre isso, porque aí muita gente tropeça. É certeza todas as coisas que pedirmos. Mas aqui em Marcos 11, 24, ele diz: tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis. Né? Mas aí, bem logo, colado a essa declaração de Jesus, está um princípio muito forte, que nós devemos prestar atenção e não devemos esquecer nunca, que quando estivermos orando, nós devemos perdoar. Se temos alguma coisa contra alguém, nós devemos esquecer a ofensa, perdoar e abençoar quem temos ofendido. Isso aqui é uma das causas principais. Esse é um dos obstáculos maiores da oração. Sabe a quantidade de cristãos que tem no mundo, frustrados, desencorajados, que estão vivendo numa miséria espiritual? Eles não levantam cabeça, eles não progridem, estão aí praticamente retrasando sua vida espiritual. E é por isso que muitas de suas petições não são ouvidas. Nenhuma das suas petições são atendidas. E essa aqui é uma das razões. Número 1 é a falta de perdão. Há diferentes nomes dados à falta de perdão: ressentimento, estar chateado com alguém, ofendido, ter algo contra alguém, se sentir ferido, etc, etc. Então nós precisamos checar o nosso coração. A Bíblia fala que qualquer que esteja ofendido contra seu irmão e comece a guardar malícia, um espírito de vingança contra ele, né? De ter uma inimizade contra alguém, ele será responsável de juízo. A falta de perdão, a ofensa, a amargura, o ressentimento, geralmente é o bloqueador número 1 de nossas orações. É o obstáculo
E por isso Deus fala muito aqui, e Ele nos coloca nós contra a parede, né? E Ele nos diz, se você não deixa essa brecha, se não fecha essa ofensa, esse ressentimento, eu também não te perdoarei. E não ouvirei as tuas orações. A falta de perdão bloqueia na nossa comunhão com Deus. É como se Ele desligasse a nossa conexão com Ele. E Ele não pode ouvir nossas orações se nós estamos amargurados contra alguém. Precisamos prestar muita atenção a isso, porque as consequências de não perdoar são muito graves em nossa vida. Nós ficamos destinados à nossa morte espiritual, né? Temos que ter muito cuidado. Pelo amor de Deus, eu te encorajo nesse dia. Não deixe que nenhuma ofensa, nenhuma amargura pendente por você resolver, essa se converta em uma pedra de tropeço na sua vida. Porque se você não perdoa alguém, isso vai se tornar logo numa amargura, ressentimento, e isso depois vai se transformar em ódio. Você vai acabar odiando uma pessoa. E quando você odeia alguém, meu irmão, você já começa a andar pelo caminho das trevas. E isso vai te levar para uma pobreza espiritual que vai acabar destruindo sua vida. E não vai ter nenhuma oração respondida. Suas orações serão interrompidas, né? Há muitas bênçãos que Deus quer nos dar a todos nós, mas elas estão aí como num lugar de espera, e elas não estão sendo bloqueadas pela sua própria limitação, porque você colocou esse limite, é você que colocou esse bloqueio com a falta de perdão. Preste atenção nisso. Há uma chuva de bênçãos destinadas a você, é o destinatário. Deus sendo remitente dessa encomenda de bênçãos, mas você interrompeu, aí mudou o endereço de destino. E eles não podem chegar até você se você continuar nesse estado espiritual. Eu quero falar no seu coração, meu irmão, perdoa, esqueça o passado, esqueça o que fizeram contra ti, abençoe a pessoa que te magoou, em nome de Jesus. Esse tema é muito amplo, eu fico assim até um pouco constrangido, porque eu gostaria demais de ministrar sobre esse assunto, mas temos muita coisa para falar ainda. Eu quero que você não perca nenhuma dessas bênçãos. Outro motivo pelo qual a gente tem às vezes dificuldade para poder obter resultados e as respostas para nossas orações é quando as nossas orações não são específicas, quando nós não somos específicos com Deus. Nós sabemos, às vezes, nossas orações são muito generalizadas, abstratas, é uma oração geral. Assim, Deus me abençoa. Senhor, eu peço pela paz do mundo. Senhor, eu peço a tua bênção na minha vida. E você não está sendo específico com aquilo que quer. É como aquela história do pastor que orava para um carro. Senhor, me abençoa e me dê um carro. Eu preciso de um carro para fazer a tua obra. Qualquer carro tá bom, Senhor. Eu preciso só poder fazer a obra, né? E isso foi o que ele obteve por resposta. Qualquer carro. Então, qualquer carro veio, foi bom para ele, foi ótimo, né? Só que se qualquer carro era velho, ele estava cheio de problemas, cheio de falhas, o carro deixava no prego, o pastor deixava sempre na rua, né? Então temos que ser específicos. A outra vez, quando ele começou a perder seu tempo com o carro quebrado, tendo que levar o concerto, investindo tanto do seu tempo que poderia ser para evangelizar, tinha que levar o carro para o concerto, para levar para a oficina mecânica, gastar todo o seu dinheiro. Aí ele orou, Senhor, amém, eu te peço que o Senhor me dê um carro novo. E ele aprendeu a sua lição e foi mais específico, e logo Deus atendeu a sua oração mais específica. Quando a gente tem uma necessidade, nós precisamos ser muito específicos com Deus. E isso aqui é fundamental para nós sermos eficazes em nossa vida de oração.
Em Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, a Bíblia diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm, porque não pedem. E aí, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Tem várias traduções aqui em espanhol, diz assim: não tenéis lo que deseáis porque não pedis. Pedis e não recebis porque pedis mal. Porque você pede mal, não sabe como orar da forma certa. E aqui, quando nós vamos orar por alguma situação, temos que ser muito específicos. Senhor, quantas pessoas orando por um esposo ou por uma esposa, né? Eu me lembro muito bem quando estava lendo o livro de Paul Yong-Cho, aquele pastor coreano que escreveu a Carta à Dimensão. Nunca esqueço disso, como tem me abençoado esse livro. E ele disse que estava orando, ensinando a irmã: você está pedindo por um esposo? Ah, tá certo. Mas como é seu esposo? Não, se eu quero um esposo, né? Sim, mas você tem que ser específica. Como ele é? Ele é alto, ele é pequeno, ele é baixinho, ele é gordo, ele é magrinho. Como ele é? Ele é preto, ele é moreno, ele é branco, ele é rico, ele é empresário, como você quer. Então faça uma lista como você quer e aí a gente vai orar. Se você vem me pedir assim para eu orar por um esposo, eu acho que não vou orar por você, não. E ensinou a mulher como orar para um esposo, para seu cônjuge. Foi muito interessante. A mulher fez toda uma lista com as especificações como ela queria. Meu irmão querido, tu acredita que o Senhor respondeu essa oração específica de uma forma tão sobrenatural? Porque ela sabia muito bem o que ela queria, né? Então é muito importante que você seja específico com aquilo que você tem convicção que é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus vai fazer grandes coisas para ti. Deus fará milagres para ti. Se você não é claro, se você não tem, se não está certo, se você não tem dúvida, se não tem essa convicção, esse rema no teu coração, a revelação de que Deus realmente quer algo contigo para uma certa situação, você não vai receber nunca. Deus não é assim, Deus gosta que você seja específico. Amém? E por último, por que razão Deus não permite estar demorando a sua oração comigo? Talvez esta seja a mais importante de todas. Eu deixei para o último porque eu quero falar ao teu coração sobre isso aqui. Esse aqui é um princípio fundamental e muito importante na sua vida de oração. Por que minha oração não está sendo respondida? Por que Deus demora tanto em responder? Por que essa demora está parecendo mais uma negativa, uma porta fechada aos meus olhos? Por que Deus não respondeu a minha oração como eu pedi? Meu querido, é muito provável, eu vou ser muito franco contigo, não quero dar muitos voltas e rodeios. Um dos motivos pelo qual a gente não tem resultados, nem obtém respostas diretas da parte de Deus, é porque nós ainda não conhecemos a Deus. Não temos um relacionamento com Deus. Nós temos sido muito ausentes em nosso relacionamento com Deus. Temos estado muito distantes dele. E Deus nos convida a que nós conheçamos quem Ele é. É muito importante que você entenda isso, porque a Bíblia diz em Mateus 7, versículos 21 e 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome? Nós não fizemos a tua obra? Não foi em teu nome que nós expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, essa palavra é aterrorizadora para mim, me assusta, me dá medo, muito temor, porque eu não quero estar nessa lista. Quantas pessoas, quantos aparentemente servos de Deus, entre aspas, dizem que fazem a obra de Deus, mas eles não conhecem a Deus. Por isso eu quero falar no seu coração que se você não tem intimidade com Deus, se você ainda não desenvolveu um relacionamento com Deus, você não tem direito de exigir muita coisa de Deus. Muitas pessoas pedem oração, mas não estão dispostas a investir um tempinho de oração diário. Eles são muito ocupadas, têm outras prioridades, não estão acostumadas a honrar a Deus. Como é que você vai obter as respostas às suas orações, mas você tem um relacionamento inexistente com Deus? Não tem nenhum relacionamento com Ele. Meu querido, é muito provável que você conheça um Deus religioso. Talvez seu conceito de Deus seja totalmente errado. Por isso eu te convido, meu irmão, a conhecer a Deus, quem Ele é. A você estar com Ele, a você desejar estar com as pessoas que buscam ao Senhor, que têm desejo de estar com Deus, vão pagar qualquer preço para conhecer a Deus. Eles vão fazer qualquer coisa para estar perto dele. Essas pessoas são as que têm geralmente maior resultado. Eu quero, para você entender melhor esse conceito, o que você faria se você está com um desconhecido aí, que tenta puxar conversa com você, aí alguém se aproxima de você e já imediatamente, num minuto que você falou com o desconhecido, ele já acabou pedindo dinheiro, alguma outra coisa a você. Como você reagiria? É muito difícil poder manter uma comunicação, um diálogo, uma conversa com alguém estranho que não conhece. Você não faria isso, né? Muitos de nós ficamos desconfiados. Quem é esse cara aí? Quem é essa pessoa? Ou seja, homem, mulher, você vai ficar desconfiado e vai se terminar afastando. Você vai acabar dizendo, desculpa, eu não te conheço. Aí você vai embora, né? Se alguém chegar a você assim, imediatamente, começa a tentar puxar, ei, cadê você? Puxar uma conversa com você, querer forçar um diálogo, né? E imediatamente você aí, depois desse diálogo, já vem aí alguém te pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, um favor a você, você vai ficar desconfiado, né? Então, muitas vezes nós fazemos isso com Deus, nós temos que ter esse entendimento de que muitas vezes temos sido como crianças mal comportadas, temos nos aproximado de Deus, tendo um comportamento esquisito, sendo como crianças murmurando, Deus, se você não me atender em uma semana, num dia, eu faço tal coisa. Aí você começa a falar com Deus, e chorando, murmurando, se queixando, não tem um relacionamento com Deus, você já vai exigir de Deus alguma coisa? Meu querido, eu te convido a você conhecer quem Deus é, quem Ele é. E para você conhecer a Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele. Eu não sei se alguém disse isso a você, mas muitos de nós que vivemos uma vida tão ocupada, com tantas outras prioridades que nós achamos mais importantes do que Deus, temos nos tornado muito religiosos e temos deixado, nunca Deus tem sido o nosso primeiro amor. Nunca temos colocado Deus em primeiro lugar. Então quem é você para querer você exigir coisas de Deus? Sim, mas Deus é misericórdia, é amor. Ele diz que se nós pedirmos, nós podemos pedir todas as coisas. Amém. Mas há uma série de requerimentos e condições para você estabelecer esse relacionamento com seu Pai. Meu querido, tem que haver relacionamento. Não venha querer você usar a Deus como um objeto descartável, porque não vai dar certo.
Você vai estar querendo se comportando de uma forma imatura. Mas quando você inicia esse processo de relacionamento com Deus, meu irmão, isso é um caminho tão maravilhoso. Para desenvolver um relacionamento com Deus é a melhor, a escolha, a decisão mais inteligente da sua vida. Talvez você nesse momento nunca tenha feito isso. E a primeira vez que escuta esse conceito, ou esta palavra que estou compartilhando contigo. Mas se você deseja um Deus que responde às suas orações, se você ver milagres acontecendo na sua vida, você tem que ter intimidade com Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Se você nunca tem feito isso até agora, eu vou te dar uns 5 passos simples, muito simples, para você começar a iniciar um relacionamento com Deus e estabelecer essa conexão, essa comunhão com Deus, que é muito importante para você ver a sua vida de oração sendo abençoada por Deus. Em primeiro lugar, eu quero te dizer o mais importante de tudo. Para começar esse processo, em primeiro lugar, você precisa se arrepender. Você precisa voltar a fazer uma volta uma metanoia na sua vida. Que isso é que significa? Essa é a palavra para arrependimento. Precisa fazer uma metanoia na sua vida. Você precisa deixar o passado e se revestir do novo homem. É muito importante que você comece hoje, agora mesmo, se arrepender da sua antiga maneira de viver. Enquanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Né? Efésios 4, 22, 24. Revista-se do novo homem. Esqueça o passado. Rompa o elo de conexão com o seu passado. Quebre em nome de Jesus qualquer laço com o passado. Deseje você ter uma vida de intimidade com Deus. Em segundo lugar, seja uma pessoa agradecida. Você tem orado muito, tem pedido a Deus, somente pede. Muitas pessoas que não têm intimidade com Deus só pede as coisas. Está pedindo, nunca agradece, nunca dá graças a Deus por tudo o que Ele já fez. Ele esquece de todas as bênçãos que Deus já tem dado na sua vida. Mas para você desenvolver um relacionamento com Deus, para você começar a ter uma vida de oração ativa, você precisa ser uma pessoa muito agradecida. Como disse o pastor Alejandro Bullion, um homem de Deus que tem abençoado muitas pessoas em toda a Sudamérica e Latinoamérica, ele disse que a vida de oração deve ser caracterizada em uma atitude de agradecimento contínuo. Nós devemos agradecer mais do que orar. Precisamos dar graças a Deus por tudo que Ele já tem feito. Seja agradecido. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, tem três exortações que Paulo faz para os Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Comece você a ser uma pessoa agradecida com Deus. Agradeça pelas bênçãos que Ele já tem dado. Seja agradecido, tenha um coração agradecido. Que sua mentalidade seja uma mentalidade de gratidão contínua. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo hoje, comece a agradecer pela fé. Agradeça a Deus de antemão pela resposta. Agradeça a Deus. Agradeça por tudo que Ele já tem feito por ti, em nome de Jesus. Como desenvolver um relacionamento de intimidade para conhecer a Deus? Comece a ser obediente. Seja fiel com Deus. A Bíblia diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?
Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que se vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica. E Jesus conta a história do homem prudente, o insensato que ele fez, que eles construíram na sua casa sobre a areia e outro sobre a rocha, né? Mas antes ele fala isso: por que me chamais Senhor, Senhor, e você não faz o que eu te peço? Como é que você quer ter uma vida de oração? Você está vindo a pedir a Deus por uma certa situação na sua vida. Aí você é desobediente. Deus já tem falado para ti o que você tem que fazer e você até agora não faz o que Ele mandou fazer. Não chames a Deus de Senhor e Senhor. Você já sabe que Deus mandou. Você não precisa fazer isso porque você vai estar entrando em pecado, vai ser uma desobediência na tua vida. Aí você continua no mesmo, a mesma transgressão, começa a ser negligente, esquece do que Deus tem falado. Meu irmão, em nome de Jesus, seja obediente, seja fiel nas pequenas coisas, porque o homem fiel nas pequenas coisas, Deus vai recompensar com coisas grandes, com maiores coisas. Seja fiel nas pequenas coisas, seja obediente a Deus, e você assim que você vai agradar o coração do Pai. Ele vai chamar, a sua obediência vai chamar a atenção. A sua obediência é o melhor ato de adoração a nosso Deus. Se você quer ser uma pessoa que capte a atenção do seu Deus, você precisa ser obediente e fiel a Deus. Amém, meu irmão? Para você desenvolver um relacionamento com Deus, precisa ser ativado na tua vida um desejo de Deus, de buscar o Senhor. Comece a buscar o Senhor. Escuta a introdução desse módulo que fala buscar ao Senhor. E eu venho te lembrar novamente desse princípio tão importante. A Bíblia diz: buscar primeiramente o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai atender as suas orações quando você busca o Senhor. Busque o Senhor, meu irmão. Busque o Senhor. Comece a buscar a Deus. Isso significa invista tempo para estar com Deus. Eu já falei disso no primeiro vídeo aula desse módulo. Buscar ao Senhor. Há montes de versículos que falam sobre buscar ao Senhor. E por último, escuta só. Uma dica muito importante, talvez uma das mais importantes de todas. Com isso vou terminar a minha aula. Há uma palavra de Paulo para Filemon, um dos discípulos do Senhor que ele estava treinando. Nessa epístola ele começa assim, orando: graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Paulo falando a Filemon, elogiando a ele pelo seu amor por Deus. Mas aqui há uma palavra que quero destacar. Ele disse: graças dou a meu Deus, graças dou a meu Deus, meu Deus. Graças dou a meu Deus. Sabe uma coisa, irmão? Você precisa ter uma experiência, um encontro com Deus. Precisa provocar um encontro com Deus. E isso começa com o seu tempo de búsqueda do Senhor. Se você buscar a Deus, Deus vai ser encontrado, achado por ti. Mas dou graças a meu Deus. Todos nós temos que ter uma experiência com Deus. Senão nossa vida cristã, nossa vida de fé vai ser religiosa. Só vai ser uma vida de ouvir falar de Deus. Até você não ter um encontro, uma experiência com Deus, a sua vida vai estar faltando um elemento importante. Será que até agora você ainda não teve um encontro, uma experiência com Deus? Eu dou graças a meu Deus. Meu amado, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E você precisa entender que esse é o relacionamento que Deus quer contigo. Ele sendo seu pai e você sendo um filho.
Mas até você não ter essa revelação na sua vida, você vai estar se comportando como um neto, o Deus de alguém, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus do meu pastor, o Deus de fulano, de mengano. Mas para você dizer isso, meu Deus, você precisa ter um encontro pessoal com Ele, para você conhecer quem Ele é. Por que as orações não são ouvidas? Porque muitas pessoas não conhecem ainda a Deus, só conhecem de alguém, de ouvir falar. Isso é apenas uma informação na sua vida. E toda a sua vida de fé tem se tornado mais um ritual, uma obrigação, até uma pressão social, familiar. E ainda não tiveram seu próprio encontro, sua experiência com Deus. Como isso acontece? Será que isso somente acontece com alguns privilegiados, com algumas pessoas escolhidas por Deus? Meu irmão, isso acontece para qualquer filho de Deus que verdadeiramente o busca, o procura. É só você trancar sua porta do seu quarto e entrar na intimidade com Ele. Você ter esse tempo de namoro com Deus. Lembra-se quando o jovem rico se aproximou de Deus, todo assim, muito autoconfiante, cheio de convicção, de autoconfiança, de autossuficiência, dizendo, tudo isso eu fiz, agora o que mais eu posso fazer para entrar no reino dos céus, para ser abençoado por Deus? E ele disse, ainda te falta uma coisa. Deixa eu usar essa palavra de Jesus para o jovem rico, nisso aqui que eu vou compartilhar com você. Será que ainda está te faltando essa coisa aqui? Que tremendo. E eu fico refletindo nessa palavra e eu preciso concluir essa palavra, essa videoaula com esse princípio, para desenvolvermos um relacionamento com Deus. E para conhecer quem Deus é, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus, um encontro com Ele. Há um momento em nossa vida em que Deus vai se revelar para nós e vai nos mostrar quem Ele é. Essa experiência, esse encontro, assim como Jacó teve um encontro com Deus, todos os homens de Deus, todos aqueles que tiveram uma experiência com Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, foram pessoas que tiveram um encontro com Deus, uma experiência pessoal, que transformou suas vidas para sempre. Teve um momento nas suas vidas que foram marcados com a marca de Deus na sua vida. Deus está se revelando para todo aquele que está buscando a Deus com todo o seu coração. Ele quer se revelar para ti. Ele quer mostrar sua glória para ti. Ele quer te abençoar com sua presença e você tem um relacionamento com Ele. Se você até agora nunca teve essa experiência com Deus, começa a partir desse exato momento buscando o Senhor. Busque o Senhor de madrugada, busque o Senhor de noite, busque o Senhor de manhã, ao meio-dia, à tarde, fale com Ele. Demonstre a Ele, expresse seu interesse em você ter esse encontro com Ele. E Ele vai te honrar, e Ele vai se revelar a ti, vai mostrar seu infinito amor por ti, porque Ele te ama, meu irmão. Graças dou a meu Deus. Deus não tem netos. Ele tem filhos. Muitos de nós, a nossa experiência com Deus tem se tornado muito religiosa. A nossa comunicação, nossa comunhão com Ele é muito distante, é muito abstracta. Mas Deus não é assim. Deus é íntimo com aqueles que o buscam, que o amam. Ele quer ter essa comunhão contigo. Se você até agora conhece a Deus e ouvir falar, eu te encorajo, meu irmão, fala assim como Jó. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Que tremendo. Busque a Deus e suas orações nunca mais serão as mesmas. Você vai conhecer um Deus maravilhoso,
um Deus incrível, Deus forte, príncipe da paz, um Jeová Jireh que supre todas as suas necessidades, o Deus Jeová Rafá que sara todas as enfermidades, o Deus de justiça, um Deus que é a sua estandarte, um Deus que vence todas as suas batalhas, um Deus tremendo, poderoso, todo-poderoso. Esse é o Deus que nós temos que conhecer. E Ele quer se revelar em nossa vida. Eu não só quer que você tenha informação dEle. Muitos cristãos, milhões de cristãos só têm informação de Deus. Mas Ele quer ser revelado na tua vida. E você precisa ter um encontro com Deus para conhecer na intimidade o amor de Deus por ti. Amém, meu irmão? Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Deus nos ajude a poder receber em nosso coração toda essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Eu abençoo a vida do meu irmão. Se sua vida de oração, sua comunhão tem sido fraca em sua vida ou inexistente, eu te peço para meu amado irmão, para minha irmã, para começar esse caminho de iniciar desenvolver uma comunhão íntima com Deus, de buscar o Senhor. Ativa em meu irmão e minha irmã que está participando dessa aula um desejo de Deus, uma fome de Deus, para poder conhecer todos os atributos de nosso Deus, de Jesus e do Espírito Santo em nossa vida. Eu te dou graças, Pai, porque a nossa vida de oração jamais será a mesma. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida de oração nunca mais será a mesma, com todos esses conceitos, esses princípios espirituais sendo aplicados na minha vida. Eu declaro, diga comigo, na minha vida não há bloqueios na minha oração, na minha vida não há brechas, não há lugar para o pecado, não há lugar para a dúvida, para a incredulidade. Na minha vida não há lugar para a ofensa, para a mágoa e a falta de perdão. Eu fluo com o amor de Deus, eu ando com Deus, eu caminho na palavra de Deus, e a palavra de Deus se revela na minha vida e me torna um filho de Deus, herdeiro de Deus, tendo livre acesso ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Eu te espero na próxima lição. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo aula, compartilhe com seus amigos, seres queridos, com alguma pessoa que você acha que precise estudar junto contigo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Aqui quem fala é Alberto Conte, seu servidor e amigo. Esse aqui é a Escola de Formação de Intercessores, Instituto Bíblico. Boas novas para ti.